Somos apenas vaso de barro. Aumenta dela. Só um momento, pastor, antes de mais nada. Dá uma pausa no seu. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Se ligue com Deus. Me ensina a te adorar, Senhor. Buscar a tua face. Eu quero te ter, meu Pai. Adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. Me lava em tuas águas. Me ensina a descer, meu Pai, para alcançar teu monte. No coração te ergo um altar, incenso de louvor. Eu vim pra te ofertar. Invade a alma com a tua luz, a honra e a glória a ti, Senhor Jesus. Me ensina a te adorar, Pai. Buscar a tua face. Eu quero te render, meu Pai. Adoração dos anjos. E vem purificar meu ser. Me lava em tuas águas. Me ensina a descer, papai, para alcançar teus montes. No coração te ergo um altar. Derramante a sé, levará eu canto ré, anagaspi derevassou, pra canto ré, terra de Manaí, derevassui. Ele já está aqui, ele já está aqui, derraçui, terra monteaçou, derevassou, ele cantará. O papai tomou o ambiente, já tenho aqui pastorar, posicionado, todos com espadas, para pelejar, para laço cortar, enfermidade curar. O papai vai operar aqui neste lugar. Suribri de rai, terra monte, derevaço e terra nasce, anaspi derevaço, terra do canto de como anaspi, pega de raspi derevaço, pega a palavra com autoridade de raspi, porque eu tenho um povo nesse lugar, lavando, anagaço. Ai, papai, tu és poderoso, tu és poderoso, ele já chegou, já tomou primazia, irmão. Epa. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 8. Aleluia. Por gentileza, pastor. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 26. Lucas 8. A partir do verso 26. Aqueles que estão com Bíblia e estão sozinhos, se aproximam de uma das pessoas da comunidade. Apoia. Porque não é fácil. Não é fácil abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu quero viver com o Senhor.
É por isso que nós precisamos a cada dia ajudar uns aos outros. A cada dia amar com amor entranhável uns aos outros. Bem verdade que o que está faltando hoje nas congregações é o amor. Muitos pregam acerca de amor, porém poucos vivem o amor. Poucos vivem o amor que pregam. Eu falei com Deus, eu não quero ser hipócrita. Se for para pregar o que eu não vivo, não me chame, eu não quero. Não dá. Mas nós precisamos nos esforçar para viver aquilo que está escrito, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Todos acharam? Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26, na epígrafe diz: um endemoniado curado, um endemoniado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, porém é pouco explorado, é pouco esmiuçado para que venha a ser entendido. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio como Filho de Deus, se materializou em carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus Cristo, ele foi ensinado na doutrina judaica, na cultura judaica. Jesus Cristo aprendeu. Jesus foi nas escolas judaicas, até chegar o período no qual ele seria levantado para fazer aquilo que ele viera fazer na terra.
O que é que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que a obra de Deus não é realizada de qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas deve haver sim preparo, deve haver sim tempo, deve haver sim a preocupação em se dedicar no ensino da palavra, para que venha aperfeiçoar aqueles que estão debaixo de autoridade. Mas nós estamos vendo hoje muitas pessoas que nem bem chegou no Evangelho, já se intitulam alguma coisa, recebe a primeira unção, que é a primeira unção responsável por ensinar. Está escrito aonde, pastor? No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito: a unção que está em vós, essa permanece, e vós não precisais que ninguém te ensine acerca de nada, porque a unção te ensina todas as coisas. Só que tem pessoas que estão pegando a primeira unção, a unção que é a unção de ensino e capacitação pela parte do Espírito Santo, e entregando nas igrejas, e acaba ficando vazio, sem constância. Começa a obra hoje, depois de um ano pergunta: cadê fulano? Está desviado. Cadê fulano? Está afastado. Por quê? Não teve preparo, não buscou intimidade, não buscou profundidade com Deus. Porque aquele que tem profundidade e intimidade com Deus, ele passa por vales, por desertos, por aflições. A alma geme, chora, pranteia, mas ele disse: meu Deus, eu não largo. Eu sei que o meu Redentor vive, e certamente ele se levantará, se erguerá do seu trono para me justificar. Já disse. Tendo em vista isso, Jesus Cristo, com 30 anos, aproximadamente 30 anos de idade, ele chega próximo a João Batista. João Batista estava no deserto, anunciando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho de arrependimento: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele batizava no Rio Jordão. Jesus Cristo se aproxima de João, e João se sente indigno de batizar Jesus Cristo. Disse: eu que preciso ser batizado por vós, e vós vem a mim. E Jesus disse: convém que seja desta forma, convém que seja desta maneira, convém que seja desse jeito. Jesus Cristo nos mostrando e nos ensinando a ter humildade, porque aquele que tem ministério precisa ter humildade, porque se não tiver humildade, a soberba se assenhoria e comete o pecado de Lúcifer. Você já ouviu falar na síndrome de Lúcifer? Lúcifer se exaltou e quis ser semelhante ao Altíssimo, quis receber glória dos anjos. Vemos muitas pessoas querendo receber glória em altar, pastor. Meu Deus, eu quero pregar outra coisa, mas só que o Espírito Santo de Deus não deixa. Eu preciso entregar aquilo que Deus manda, do jeito que Deus quer, porque Deus me faz entender, apóstolo do Senhor, Deus me faz entender que essa terra aqui não é terra de povo que não conhece o Evangelho. Tem muitos afastados de raça, muitos que já conheceram, que já provaram da graça, já provaram do amor, mas não tiveram constância, sustento. Outros não foram bem cuidados e se perderam. E tendo em vista isso, Jesus Cristo foi batizado. Quando Jesus Cristo foi batizado, João diz: eu vi o Espírito do Senhor descendo de forma corpórea e pairando sobre ele. Aí no livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, diz: o Espírito do Senhor me ungiu. Ali é uma profecia de Isaías acerca do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que viria sobre a terra e seria o ungido de Deus, e na virtude do Espírito Santo apregoaria o Evangelho, apregoaria a libertação aos cativos, apregoaria a libertação aos presos, curaria a enfermidade. E Jesus começa uma espécie de caminhada apostólica, pregando aqui, pregando ali, curando, libertando, salvando e transformando pessoas. Jesus escolhe 11 discípulos para andar com ele, preparado por ele, para que viesse dar continuidade ao ministério que ele implantara na terra. Jesus Cristo começa a ensinar os discípulos como se deve viver, delega a autoridade aos discípulos para curar e para libertar. Ele ensina de perto os discípulos, pastor.
texto percebemos que antes de acontecer isso, Jesus Cristo estava pregando o evangelho, curou, libertou, transformou e disse aos discípulos: olha, entra no barco e atravessa para o outro lado. Os discípulos entraram no barco e foram juntamente com Jesus atravessar para o outro lado. Só que a Bíblia faz questão de dizer que houve uma tempestade. O barco balançou, a água começou a querer entrar dentro do barco. Os discípulos se desesperaram e Jesus dormia. Jesus tranquilo, descansado, dormindo em meio à tempestade, nos mostrando que quem tem autoridade, quem tem presença de Deus, descansa no meio do deserto e do vento. Descansa no meio da dificuldade. Descanse em Deus no meio da aflição. Descanse em Deus no meio do deserto. Descanse em Deus no meio da afronta. Descanse em Deus no meio da calúnia. Descansa em Deus. E Jesus descansando: mestre, nós vamos perecer, vamos morrer. E Jesus Cristo, quando se levanta, ele não vai logo repreender a tempestade. Ele diz: homens de pequena fé. Porque os homens já estavam vendo Jesus trabalhando e operando coisas, milagres, prodígios, maravilhas na virtude do Espírito. Não era para eles temer, porque eles deveriam saber que Jesus estava no barco e Jesus tem o controle de todas as coisas. E Jesus repreende a tempestade, diz: aquieta-te, cala-te. E a tempestade se acalma, e a Bíblia diz que houve uma bonança. Aí os discípulos olharam e disseram: que homem é esse que até o mar o obedece? O vento e o mar o obedecem. Que homem é esse? Mas não fica só aí. Eles atravessam, e quando eles atravessam, eles chegam a um lugar chamado Gadara. Lugar esse que era uma cidade, uma das 10 cidades, porque havia uma Decápole. Decápole era um conjunto de 10 cidades autônomas naquela época. Cidades que não precisavam dos governantes, não precisavam dos homens de autoridade, não precisavam de ninguém para se manter. Sabe por quê? Porque a forma deles se manter era a forma de criação de animais. É por isso que a Bíblia diz que eles criavam porcos, e dos porcos vinham derivado do leite, manteiga, e assim sucessivamente, manteiga, queijo, vendia. Ele era uma cidade autônoma, uma cidade independente que não precisava de recurso de fora. Só que precisava de um algo, essa cidade precisava de um algo que o dinheiro deles não podia comprar, que o recurso deles não podia dar, que a força e o poder monetário dele não podia trazer libertação para um homem que estava endemoniado havia muito tempo, e ninguém conseguia conter. Prendia esse homem com grilhão, com corrente, com algema, mas ele quebrava a corrente, o grilhão e a algema quando o demônio se manifestava, porque ele já estava possesso. Jesus Cristo, a Bíblia faz questão de dizer, o livro sagrado vai falar a respeito de 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas, chamado livros sinóticos. O que é livros sinóticos, pastor? São livros que falam acerca das mesmas coisas, porém de forma diferente, para que nós venhamos entender de fato o que aconteceu. Porque até mesmo no julgamento da terra, nós precisamos de testemunhas para acusar ou para absolver alguém. Se tivesse apenas um evangelho segundo escreveu Lucas, eu poderia duvidar, você poderia duvidar, mas são 4 falando da mesma situação, contando o mesmo ato de Jesus, porém pessoas diferentes contando do seu jeito e da sua maneira. Isso nos ensina a prática da pregação, que ninguém prega igual a ninguém. Ninguém tem o mesmo rolo de ninguém. Cada um tem um nível de profundidade, um nível de conhecimento, um nível de autoridade delegado pelo céu, um jeito peculiar de pregar e trazer a mensagem.
Nós não precisamos imitar ninguém. Nós não somos xerox. Nós temos que ser autênticos, originais. Usar do jeito que Deus te usa. Falar do jeito que Deus trouxe para você falar. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Marcos, capítulo 5, que quando Jesus Cristo se aproximou da cidade de Decápolis, que botou pé, o endemoniado veio correndo, prostrou-se e adorou a Jesus. Isso me intriga, porque ele estava endemoniado, possesso por legião. E se nós formos estudar, eu gosto de historicidade bíblica, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver o que os estudiosos dizem. Os estudiosos dizem, pastora, que uma legião de soldados romanos era constituída por no mínimo 6.000 soldados. De 13.000 em diante. 13.000 em diante. Era constituído legião. É por isso que a Bíblia diz que esse homem tinha no mínimo 13.000 demônios diferentes. Cabeças de falange trabalhando ele. Para quem não sabe, uma falange são 7 demônios. E esses 7 demônios têm um cabeça, se torna 8. É por isso que Jesus Cristo diz que quando um espírito imundo sai de um corpo, ele anda por lugares áridos, procurando onde possa se esconder ou ficar. Não achando, volta para aquele corpo. Ele volta procurando aquele corpo de onde ele saiu. Se tiver vazio, ele entra de novo, mas não entra só. Entra ele mais 7. Ele é a cabeça e a falange. Se torna 8. Aí fica uma falange. O espírito da morte, o Exu Caveira, ele é o cabeça da falange, mas não tem só ele. O espírito da prostituição tem a pombagira, mas não tem só ela. Ela e mais as outras. É por isso que às vezes tem pessoas que estão na presença de Deus, está até bem, está tranquilo, mas depois que sai fica atribulado. Você não consegue entender como é que aconteceu aquilo. A pessoa não bebia, não fumava, não se prostituía e começa a fazer tudo contrário àquilo que nunca fizera antes e nem tinha vontade de fazer. Qual é a explicação que o senhor me dá, pastor? Não preciso te dar mais nenhuma, porque antes de falar isso eu já dei a explicação. E no livro de Mateus diz que eram dois homens endemoniados. Como é que o senhor explica isso, pastor? Eu explico isso da seguinte forma: Lucas quis dar ênfase ao que estava pior, Marcos quis dar ênfase ao que estava pior, mas Mateus viu os dois, relatou os dois. E esse homem possesso chega para Jesus e diz: Filho de Deus, você é o Filho de Deus, Filho de Deus Altíssimo, viera antes do tempo para me atormentar. Mas qual é a função de roubar, matar e destruir, trazer tormentos para o ser humano? É o de Satanás. Só que a presença de um homem cheio da presença de Deus atormenta o diabo, atormenta o inferno, atormenta Satanás do inferno e os seus adeptos, atormenta todo o inferno. É por isso que eu digo para Jeová: Senhor, eu não quero fazer cócegas no inferno. Se o Senhor quer me usar, é para bombardear ele. Sabe por quê? Porque a vontade do inimigo é me matar. A vontade do inimigo é roubar aquilo que Deus colocou na minha vida. A vontade do inimigo é me destruir. E por que eu vou ter pena dele? Por que você vai ter peninha do inferno, dos demônios, dos principados, dos governos, dos poderes, das hostes espirituais da maldade que militam no reino espiritual, nos ares, nas potestades dos ares? Muitas pessoas às vezes olham e dizem: o inferno está aqui. E você que pensa. Você que pensa. A Bíblia Sagrada vai falar a respeito de uma parábola do rico e de Lázaro.
A Bíblia Sagrada diz que o rico, ele entrava na sua casa todos os dias, entrava e saía e via um mendigo na sua porta e não fez nada. Muitos pregadores às vezes não compreendem porque o rico foi para o Hades e Lázaro foi para o céu. A Bíblia Sagrada, ela é clara em dizer, objetiva em falar. É só a gente prestar atenção. O homem rico via Lázaro todos os dias, ele tinha recurso, ele tinha dinheiro, ele tinha como ajudar, ele tinha como abençoar. No livro de Mateus capítulo 25, Jesus Cristo diz: eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu, não me deste de vestir. Eu estava enfermo, não fores me visitar. Aí quem foi condenado vai dizer: como é que eu vi o Senhor dessa forma? Quando você viu alguém que estava dessa maneira e não ajudou, você também não me ajudou. Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com as coisas da terra. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que acham que religião é isso aqui, é roupa. Isso aqui não diz nada, irmão. Isso aqui não quer dizer nada. Sabe o que é isso aqui? Campanha de humilhação, pano de saco. Campanha de humilhação. Pastor, isso está na Bíblia? Tá. No livro de Jonas. Jonas apregoou a justiça de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que toda Nínive se vestiu de pano de saco, inclusive o rei, e ainda colocou nos animais. E Deus perdoou e teve misericórdia de Nínive. A Bíblia Sagrada fala que o rei Ezequias, ele também usou pano de saco. Campanha de humilhação. Só que tem muitas pessoas que falam do que não entendem, falam do que não sabem, do que não compreendem. Toma cuidado, porque Jesus Cristo disse que toda palavra ociosa que sai da sua boca, você há de dar conta no dia do juízo. Se você não sabe, não fala. Não abre a boca para dizer o que não sabe, o que não tem certeza, para não se condenar com suas palavras, terra. Jesus Cristo chega, o demônio se atormenta. E por que muitos cristãos às vezes têm medo de demônio, pastor? Está na igreja, está louvando, está pulando, está rodando, está sapateando, está falando língua estranha. Se manifestar alguém, todo mundo corre. Que obra é essa? Obra da carne. Sabe por quê? Porque em prostituição você pode pular, rodar, sapatear, falar língua estranha, pregar, louvar. No adultério você pode fazer tudo isso. Só que experimente colocar a mão na cabeça do endemoniado, você todo errado, para você ver o que acontece. Para você ver se acusar e dizer: quem é você? Quem é você? Cuidado, crente. Direito às veredas, porque Deus pode permitir uma situação para consertar a tua terra. Nós precisamos tomar cuidado. Jesus Cristo, ele não precisou de muito esforço para expulsar o espírito imundo. Simplesmente ele disse: sai, cai fora. E o demônio diz: eu posso entrar nas manadas do porco? Porque ele tem que pedir permissão a Deus, pedir permissão para fazer qualquer coisa. Porque os animais não é dele, a terra não é dele, nada é dele. A Bíblia diz que toda a terra e a sua plenitude é de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que é isso? O sistema que rege tudo está no maligno. Nós estamos vivendo época de política. E o que muito me intriga, que já entrou dentro dos templos, em vez de pastor estar pregando palavra, pregando coisas que vai curar a alma, transformar a vida de um pobre pecador, falando de política: vote fulano, vote ciclano, vote mercano. Prega a palavra, instrui a igreja na palavra, e a igreja vai saber em quem precisa e necessita voltar. Meu Deus,
Ô, Jeová, me ajuda, Pai. Me cobre com teu sangue. Porque o negócio, quando Deus traz o rolo, o negócio da terra é estreita. É estreito. Nós precisamos tomar cuidado. Muitos crentes se dispersando, se desviando, brigando uns com os outros, criando raiz de amargura por causa de politicagem, ferindo uns aos outros. Domingo isso vai passar. E as feridas que vão ficar no coração de cada um, e a chaga, e as desamizades. A Bíblia diz: irmãos, não deixe que venha brotar em vosso coração raiz de amargura, para que não venha te privar da graça de Deus. Mas muitos têm se esquecido da palavra, pastor. Eu achei muito interessante, um discípulo meu hoje veio falar comigo: pastor, me ensina isso, porque eu estou confuso entre a fé natural, a fé sobrenatural e a fé emotiva. A fé natural é tudo aquilo que você pratica e você tem certeza que o recurso virá. Por exemplo, se você plantou um pé de arroz, feijão ou pé de manga, você tem fé que aquilo ali vai germinar e vai crescer para te dar um fruto. Essa fé é a fé natural, porque você mesmo plantou e o que você planta você colhe. Fé natural. A fé emotiva é a fé no qual o indivíduo ele se baseia na sua crença ou no que sente. Precisa sentir alguma coisa para crer. Foi a fé de Tomé. Eu tenho que ver. Se eu não tocar do seu lado, eu não vou crer que é ele e que ele ressuscitou. Já a fé sobrenatural é aquela que Jesus Cristo diz: mas bem-aventurados que não viram e creram. Não viu nada, não sentiu nada, mas leu a palavra e creu que o Senhor é o Deus poderoso, que salva, cura, liberta e transforma. E não precisa estar sentindo nada para dizer que Deus existe, que Deus é na vida. Mas tem muitas pessoas que estão apenas na fé emotiva, pastor. Se for para a igreja, não sentiu Deus, Deus abandonou ele, Deus abandonou ela. E se eu te contar que tem situações que Deus não fala, tem situações que às vezes Deus trava mesmo. Eu já vivi uma experiência com Deus, fruto da minha oração. Eu disse: Deus, ainda que eu não sinta nada, eu continuarei na tua presença e crendo que o Senhor é o Deus da minha vida. Para que eu fui dizer isso? Eu ia para o culto, eu ficava atribulado. Eu via todo mundo sentindo Deus e eu nada. Eu falava: Jeová, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou desviado da igreja? Será que eu pequei? Eu falei: me fala qual é o pecado para que eu possa confessar, para que eu possa sentir o Senhor de novo. Deus não me dizia nada e eu não sentia um arrepio sequer. Nada. Depois do período que Deus, ele abriu a boca e disse: você lembra da oração que você fez? Ainda que não sinta nada, continuará crendo e continuará na minha presença. Eu te provei. Eu te provei. Os homens é provados pelos louvores, pelo que fala, pelas orações. Sabe qual era o propósito de Satanás, pastorão? Quando ele disse: eu quero entrar nas manadas de porcos, era colocar as pessoas daquela cidade contra Jesus, porque ali era a fonte de renda do povo daquela cidade. Lembra do que eu falei? Ele era uma cidade autônoma, criava animais, e no meio daquela cidade vivia povos gentios, povos que não eram judeus, porque os judeus em si não têm contato com porcos e animais impuros por causa da lei de Moisés. Mas a nação gentílica que andava ali juntamente com pessoas que eram judias, eles criavam porcos.
E Jesus disse, vai, pode ir. Entra lá. Só que sabe o que eu acho interessante? Quando os espíritos imundos entram nos animais, nos porcos, os porcos não conseguem ficar tranquilo com o espírito imundo no couro deles e se precipita na água. Mas o homem estava possesso. O homem já tinha praticamente acostumado com essa situação. Não só o homem, mas todas as pessoas que viam essa situação. Quantas pessoas às vezes olham traficantes matando pessoas por causa de dívida de droga, diz, é normal, é porque deveu, vai morrer. Mas o espírito da morte reinando. Mas quem tem o conhecimento de Deus, sabe o que é que faz? Bota o joelho no chão e ora e apresenta a Deus para Deus libertar tanto o traficante como aquele que está devendo. E Deus trabalha, e Deus opera. No livro de Oséias está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu apresentei o conhecimento, porém recusaram o conhecimento. Sabe por quê? Porque muitos se preocupam apenas com a fé emotiva. Preciso sentir Deus. Preciso ir para a igreja, preciso ser arrepiado. Se eu não sentir o arrepio de Deus, Deus não está no lugar, não está no negócio. Mas o mais importante é a palavra que cura, liberta, transforma, dá vida, dá sustento. É a palavra. Muitas pessoas às vezes dizem assim, ó, igreja pentecostal não tem palavra. Eu disse a Deus, Jeová, se for para ser pentecostal sem palavra, então me mate. Porque eu não aceito. Eu não aceito pessoas falando mal de igrejas pentecostais. Eu sou pentecostal, irmão. De dizer que pentecostal não tem palavra, porque outras pessoas que não se prezam e não levam a sério